Olá, meus queridos! Assistam esse vídeo até o final e inscreva-se neste canal, o canal A Voz da Bíblia Sagrada, que tem mais de 100 vídeos à sua disposição. Inscreva-se. Você não paga nada com isso e ajuda muito ao canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo: como viver bem, como ter uma vida quieta e sossegada. Você sabia que a Bíblia tem inúmeros princípios para se viver uma vida quieta e sossegada? Se eu quisesse, claro que eu não vou fazer isso, que o vídeo ficaria longo demais, eu citaria aqui mais de 100 princípios bíblicos para termos uma vida melhor aqui na Terra. A Bíblia é um manual da vida. Mas, para o vídeo não ficar tão longo e você ter prazer de assistir vídeo curto nos dias atuais, surte mais efeito, né? É interessante. Eu não tenho preocupação com isso. Eu já assisti vídeo aqui de 2, 3 horas, mas tem pessoas que não aguentam nem 30 minutos, né? Então, eu não vou trazer um número gigantesco aqui de princípios, mas eu elenquei apenas 10 princípios básicos, bíblicos, que são fundamentais para que tenhamos uma vida melhor neste planeta, tá bom? Então vamos em frente. Com certeza você vai aprender muito. Inscreva-se neste canal. Não se esqueça disso, você não paga nada e nos ajuda muito. Então está aí, né, o tema de hoje, princípios bíblicos para uma vida quieta e sossegada. Então vamos ao primeiro princípio, tá bom? Primeiro princípio: busque o reino de Deus em primeiro lugar. Veja só, eu estou partindo do ponto de vista cristão, certo? Pode ser alguém até que não queira nem assistir esse vídeo, porque é que bobagem, buscar o reino de Deus, mas eu estou partindo de um ponto de vista cristão, certo? Primeiro princípio é busque o reino de Deus em primeiro lugar. Diz assim o texto, são palavras do próprio Jesus, em Mateus 6, 31 a 34, diz assim: não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Então, esse é um texto que foi proferido pelo próprio Jesus, escrito no Evangelho segundo São Mateus. Então, Jesus está dizendo aqui para você ser um cara relaxado, preguiçoso, nada disso. O primeiro princípio que a Bíblia ensina, já no Gênesis, primeiro princípio que a Bíblia ensina para o ser humano é trabalhar. Observe que lá no início, quando você lê o Gênesis, a primeira coisa que Deus, quando colocou o homem no jardim do Éden, ele disse aí é para vocês cuidar e guardar. Então, era um trabalho, né, para o homem. Deus deu ao homem a obrigação de cuidar desse planeta e guardá-lo. Eu já falei isso em outro vídeo, certo? Então, não é isso. É você trabalhar com fé em Deus, trabalhar com honestidade e seriedade, e você ter confiança plena de que Deus vai suprir as suas necessidades. Vamos para o segundo princípio? O segundo princípio é desvie-se do mal e da falsidade. Veja o que diz aqui o salmista no Salmo 34, versos 12 a 14. Ele diz: quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e esforce-se para mantê-la. Certo? Então, veja só, talvez você possa até, eu estou falando aqui para uma pessoa que tem bens materiais, recursos, saúde e tudo, mas se você não se apegar ao bem, se você não tiver cuidado com
o seu linguajar, a sua fala, você pode sofrer duras penas, certo? Se você não buscar a paz, você não se afastar do mal, não procurar o bem, você pode, mesmo tendo recursos, sofrer duras penas nesta vida. Então, veja, receba para você esse conselho bíblico, tá bom? Terceiro princípio: não viva do passado. Construa no presente o seu futuro. Então veja só. Olha o que é que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 a 14. Ele diz: concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Bem, aí uma postura biblicamente cristã que vale também para viver bem nessa terra. Se você tem uma esperança de receber um prêmio, né, após a sua morte ou o seu arrebatamento, conforme está na Bíblia, então, com certeza, você vive sempre esperançoso em qualquer circunstância. E se você tem esperança em Deus, então você não precisa ficar remoendo coisas do passado, certo? Deixe isso, deixe de remoer mágoas, né, ressentimentos, constrangimentos que você passou. Se por acaso você teve momentos que passou por tudo isso que eu estou falando, mágoas, constrangimentos, etc., então use isso apenas como uma forma de agora, no presente, você não cometer mais nada que lhe leve a passar novamente por esses sofrimentos, tá bom? E tenha confiança plena. Deus está conosco e Ele interessa-se para que tenhamos uma vida plena aqui na terra, tá bom? Vamos em frente. O quarto princípio: administre bem seus recursos, planeje antes de agir. Olha, não sou eu que estou dizendo, não foi o apóstolo Paulo, não foi algum profeta, mas foi o próprio Jesus. Ele diz assim: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos irão dele dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Lucas 14, 28 a 30, palavras de Jesus Cristo. Então, meus queridos, nós brasileiros somos muito elétricos e precipitados nas nossas decisões, certo? Eu conheço pessoas, amigas minhas que são alemães, por exemplo, que planejam a vida 10 anos antes, alguma coisa que ele vai tomar decisão, 10 anos antes ele já está planejando. O europeu geralmente tem mais ou menos essa postura, o americano também gosta de planejar antecipadamente. Nós brasileiros tomamos decisões precipitadas e geralmente não prosperamos. Então, precisamos saber administrar bem os recursos que Deus nos deu. E com esses recursos, nós podemos multiplicá-los e viver melhor, certo? Esse é o conselho de Deus, não sou eu que estou dizendo, mas é o próprio Jesus Cristo. Vamos em frente. O quinto princípio: faça o bem, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. 1 Pedro 3:11. Olha, você pode até ser um cara próspero, talvez tenha recursos, né? Tenha bens materiais, tenha boas economias e finanças, mas se você não se afastar do mal e não buscar o bem, não buscar a paz e não se esforçar para mantê-la, sua vida pode se tornar um inferno, mesmo tendo recursos. Então, esse é um conselho fundamental da Bíblia para vivermos bem nesse planeta. O sexto conselho entenda que a sabedoria é algo valioso. Tanto a sabedoria como o dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Eclesiastes 7:12. Olha aqui,
conselho tremendo e profundo. Muitas pessoas não entendem isso. Lê esse versículo, passa rapidamente e não percebe a profundidade desse versículo. Eu vou só citar um pequeno exemplo para você entender este versículo. Vamos supor que você seja uma pessoa que tenha boa prosperidade econômica e financeira, mas você não tem sabedoria para se portar com esses recursos. Vamos supor que você é uma pessoa que tem excelente saúde, mas você não tem usado a sabedoria para você manter a sua saúde. Então, com certeza, você está fadado ao insucesso. Por que eu vou dizer isso? Porque sabedoria é o contrário do que muita gente pensa. Muita gente pensa que sabedoria é acúmulo de conhecimento. Não é. Sabedoria é você saber utilizar os conhecimentos que você tem para o seu bem e o bem da sociedade, é claro. Certo? Isso é sabedoria. Sabedoria é saber utilizar os conhecimentos que você tem. Por exemplo, vamos supor que você seja um cara rico, tem um carrão muito bonito, e você sai esnobando aí com o seu carrão num país como o nosso, que está impregnado de bandidos de ponta a ponta. Uma justiça frouxa, essa é a grande realidade, que ao invés de prender e disciplinar bandidos, solta-os, certo? Existem bandidos no Brasil em todas as instâncias do poder. Bandidos perigosos, certo? Daqueles que defendem realmente os criminosos. Então, aí você é um cara que tem recurso, vai sair se esnobando por aí. Se fizer isso, cara, você está ferrado. Não espere que você tenha segurança pública, porque a segurança pública é fragérrima, vamos dizer assim, né? Não espere nada disso. Tenha sabedoria para viver nesse país chamado Brasil, tá bom? É interessante isso. Princípio sétimo: não guarde rancor, perdoe. Quem guarda rancor passa o resto da vida sofrendo. Isso tira a sua saúde, destrói você. Então, olha o que é o conselho de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versos 31 a 32. Ele diz: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, quando você procede dessa forma, com certeza você vai criar um ambiente para a sua vida ser melhor neste planeta. Você atende esse conselho que Paulo está dando aqui, você com certeza vai viver muito melhor. Tá bom? Vamos para o oitavo princípio? Oitavo princípio: lide com a ansiedade adequadamente. Todos nós temos ansiedade. Depois do pecado, é impossível o homem não ter ansiedade, porque Satanás ansiava ser maior do que Deus, ter o seu trono acima do trono de Deus. Então, o que foi que aconteceu com ele? Destruiu sua vida espiritual. Mas veja o que diz a palavra de Deus. Não vivam preocupados, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já faz. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Esse é mais um conselho da palavra de Deus. Vamos ao nono conselho. Certo? Esse é um conselho interessante. Muitas pessoas até dizem, mas quem age assim não tem misericórdia das pessoas. Não é bem assim. Devemos ser misericordiosos, devemos ajudar as pessoas que necessitam,
Mas veja um conselho bíblico interessante. Você pode até ser um cara rico, tem posse, tudo, mas diz assim, evite ser... Veja o que é que diz o escritor de Provérbios 17, 18. Evite ser fiador de alguém. O homem com pouco entendimento compromete-se ficando fiador do seu próximo. Olha que coisa. O escritor de Provérbios diz que é a pessoa com pouco entendimento. Por que com pouco entendimento? Porque quem é fiador é o devedor principal. Na hora que o devedor, o verdadeiro devedor, não pagar, você tem que pagar. A justiça lhe obriga a pagar. E então talvez aqueles recursos que você juntou com tanto sacrifício, você vai perder porque prestou, né, fiança a alguém. Então, não é que a Bíblia vai querer que você não seja misericordioso. Supomos que existe alguém totalmente honesto, que você sempre conheceu, uma pessoa muito honesta, e que tem, sim, alguns recursos que podem arcar com aquilo que deve. Mas, de repente, ela precisa de um fiador. Vai depender do tipo de contrato que ela vai assinar. Se essa situação você analisar com todos os critérios e cuidados e ver que não dá para lhe prejudicar, preste a sua fiança. Porém, o conselho da Bíblia é não fique, evite ser fiador de alguém. Então, não fique como fiador das pessoas, tá bom? E o 10º e último conselho de hoje, eu poderia trazer aqui, como eu já disse em outros vídeos, mais de 100 conselhos bíblicos, mas eu apenas elenquei esses 10, tá bom? Então, o 10º conselho bíblico, né, que nós vamos hoje passar para você e vamos encerrar nesse. Antes de ler o versículo e de comentá-lo, quero pedir a você mais uma vez, não esquece, inscreve-se no canal, nós temos muita coisa boa para vocês, são mais de 100 vídeos. Você quer melhor do que isso? Certo? Com diversos assuntos, esse é apenas um deles. Então, o 10º princípio e último deste vídeo é: evite gastos desnecessários. Isaías 55:2 dá um conselho interessante. Ele diz: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Quantas pessoas gastam dissolutamente os seus recursos? E algumas pessoas até gastam, por exemplo, eu já vi pessoas que ficaram paupérrimas. Já vi pessoas aqui mesmo na minha cidade que foram herdeiras de uma grande herança dos seus pais e ficaram paupérrimas porque foram gastar esses recursos ao invés de gastar com o pão, né? Com coisas boas que satisfaz não só a ele, mas a família, aos seus. Foi gastar com bebidas alcoólicas, foi gastar com orgias sexuais, e essas pessoas ficaram paupérrimas por causa de todos esses disparates e essa falta de sabedoria. Então, não se esqueça, a palavra de Deus é muito importante para nos dar sabedoria, para sabermos viver bem neste planeta. Então, se você ainda não lia a Bíblia, passe a ler a partir de hoje, tá bom? Deus abençoe e não se esqueça, mais uma vez peço, inscreva-se no canal, tá bom? Até a próxima.